Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que é o João Gabriel, e vamos dar continuidade neste curso que é sobre os 9 dons do Espírito Santo, descrito em 1 Coríntios. Hoje nós falaremos sobre o dom da palavra da ciência. Antes de nós começarmos, eu quero pedir para você deixar seu like, sua curtida, compartilhar este vídeo, se inscrever e deixar também você clicar no sininho de notificações. Você vai ajudar este conteúdo a ser recomendado. O YouTube vai entender que este conteúdo é bom e ele vai recomendar para outras pessoas. Então, se você puder compartilhar, se inscrever e ativar os sininhos, e todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no YouTube, você também será notificado. Pois bem, o que é o dom da palavra da ciência? O dom da palavra da ciência é a manifestação do conhecimento de Deus. Lembrando que a palavra ciência também quer dizer conhecimento. Então aqui nós vamos tratar sobre ciência e conhecimento ao mesmo tempo, já que essas duas palavras estão ligadas. Portanto, esse conhecimento que nós vamos falar, seja a palavra da ciência ou a palavra do conhecimento, dependendo de algumas traduções da Bíblia que você esteja usando, é o conhecimento sobrenatural da palavra e de Deus. Existem situações, existem coisas que nós só conhecemos através da palavra. Mas nós sabemos que também quem leva uma vida de oração também tem certos conhecimentos, certas experiências com Deus diferenciadas que outras pessoas que não têm a mesma vida de oração não têm essa experiência, esse conhecimento de Deus, essa aproximação de Deus que outras pessoas não têm por essa busca. Podemos dizer que o conhecimento, o dom da palavra do conhecimento é uma aplicação da ciência, do conhecimento de Deus, tanto no seio da igreja como na vida prática. Ou seja, você pode usar este dom no seio da igreja, a favor da igreja, mas também na vida prática, no seu trabalho, aonde você estiver, este dom será manifestado. Você poderá usar este dom para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 15, ele fala sobre as armas da milícia, e Paulo diz que essas armas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Deus. Paulo também fala de todos os mistérios e toda a ciência, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, que só tem valor se for sobre a graça de Deus. Através deste dom da palavra da ciência ou dom da palavra do conhecimento, o crente ele penetra, conhece as profundezas de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19, que diz assim o texto: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre excelente graça do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus
nolas, ou seja, nos entregou, nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Primeiro nós temos o texto de Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19, e esse texto no final aqui, que foi citado, que como está escrito, as coisas que o olho não viu, é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Ambos os textos falam acerca das profundezas de Deus, do conhecimento de Deus, mas que esses conhecimentos são profundos. E se são profundos, eles precisam ser buscados. É por isso que tem crente, tem cristão, que ele tem um conhecimento mais profundo de Deus. Isso se dá por diversas formas. Pode ser pela vida, uma vida de experiências com Deus. Isso geralmente é o crente que ora, o crente que busca, o crente que faz a obra de Deus. Ele tem mais experiências com Deus. O crente que ora mais, ele tem mais experiências, ele entende melhor a vontade de Deus. E esses conhecimentos, essas ciências, esse dom da palavra, do conhecimento e da ciência, eles só são adquiridos a partir do momento em que nós buscamos em Deus. E Deus nos dá este dom para conhecermos mais dele, mais da sua palavra, e a partir desse conhecimento nós vamos passar esse conhecimento, esse discernimento para as outras pessoas. Vamos usar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham o dom da palavra da ciência. A Bíblia nos mostra alguns exemplos. O primeiro é Jesus, que em João capítulo 4, versículo 1 ao 41, Jesus pregava para a mulher samaritana e ele soube detalhes da vida daquela mulher, né? Aquela mulher que estava em condições precárias espiritualmente falando, e a Bíblia diz que aquela mulher respondeu que Jesus era profeta. João 4, 16 ao 19. A mulher ficou admirada e disse: Senhor, vejo que és profeta. Por quê? Porque Jesus teve uma interpretação da vida daquela mulher, um discernimento da vida daquela mulher, dizendo que ela já teve 5 maridos, e aquele que ela tinha não era dela. E a mulher responde, fica admirada e diz: Senhor, vejo que és profeta. A palavra da ciência não é uma adivinhação, muito pelo contrário, nem expressão de tentativa, erro e acerto. Por exemplo, a pessoa fica tentando e acertando, outras vezes ela tenta e erra. Existem pregadores, inclusive você pode ver isso na internet, que são desmascarados porque eles usam as redes sociais da igreja antes de pregar e dizem que tem um dom da revelação, e quando chega lá acabam errando porque não lembram que pesquisaram o nome da pessoa, os parentes da pessoa, onde ela trabalha. Eles pesquisam tudo e eles precisam lembrar tudo isso na hora da pregação ou, entre aspas, na hora da revelação. Mas com Jesus foi diferente. Ele não conhecia aquela mulher, entre aspas, claro que ele é o Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas Jesus realmente, além de ser Deus, ele também era profeta, ele tinha o dom da palavra, da ciência. Jesus não tinha um espírito de adivinhação, Jesus era também um profeta. E esse dom, ele é concedido pelo Espírito Santo. Nós que queremos este dom, nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus para que esse dom venha sobre nós, para que nós possamos ter discernimento, nós possamos ter conhecimento de Deus. E quando alcançamos esse conhecimento de Deus, Deus nos revela várias coisas no cotidiano, Deus nos revela coisas na sua palavra, Deus nos dá interpretações diferentes a partir do seu Espírito, claro, através primeiro da interpretação da palavra, e a partir desta palavra, de pesquisar, de fazer toda a parte de pesquisa, nós devemos ir para a oração.
E aí é onde entra a palavra da ciência. Alguém pergunta como que ele recebeu essa revelação, como ele entendeu esse texto desta maneira. Ele interpretou o texto de maneira correta, fez todos os métodos, mas ele também foi para a oração e orou aquela palavra, pediu a Deus para que revelasse mais coisas mais profundas sobre aquela palavra, que o Espírito Santo quer comunicar à igreja, mas que precisa comunicar primeiro aos nossos corações. Nós temos também um exemplo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu sabia os planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância. Quando o rei pensava em atacar o exército de Israel de surpresa, em determinado lugar o profeta alertava o rei de Israel dos planos do inimigo. O rei Ciro ficava intrigado, ele desconfiava que haveria um traidor no seu reino. Mas na verdade é porque existia um profeta de Deus, um homem de Deus, que tinha o dom da palavra da ciência. E em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12, está escrito: E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, fez saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara antes de dormir. E esse conhecimento do profeta Eliseu, se perceba que Eliseu não estava lá, Eliseu não ouviu, Eliseu não adivinhou, mesmo à distância, o que o rei falava na sua cama, na sua câmara, Deus revelava para ele. E este dom do conhecimento da ciência, ele vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas a partir do momento em que nós vamos praticando, buscando mais este dom, orando e pedindo a Deus para que nós venhamos aperfeiçoar este dom em nossas vidas, em favor da igreja, em favor das outras pessoas. Eliseu, ele não tinha informantes no reino, muito pelo contrário. Ele não sonhava com equipamentos de comunicação ou de satélites. Era a mensagem de Deus que vinha direto ao coração do profeta. Ninguém falava as coisas que aconteciam lá do outro rei, do outro reino, para o profeta. Muito pelo contrário. Era Deus que falava com ele. Olha que interessante isso. Interessante e importante. Porque nós temos visto ditos profetas na internet. E eles têm revelado coisas que qualquer um pode acertar. Por exemplo, eu estou sentindo aqui que Deus quer abençoar alguém, que Deus quer abrir uma porta. Geralmente essas profecias, esses ditos profetas da internet caminham por esse lado das coisas mais comuns da vida, de problemas mais comuns de uma sociedade. E as pessoas acham, Deus está falando comigo porque eu estou desempregado, estou precisando de uma porta. Claro, o Brasil tem milhões e milhões de desempregados. Quantas pessoas estão precisando de uma porta de emprego? É diferente do caso do profeta Eliseu. Ele descobria maneiras como o rei ia vir contra Israel e ele falava ao rei, antecipando as estratégias do rei inimigo, para quando o rei inimigo chegasse, o rei de Israel estivesse preparado. O que é isso? É Deus primeiro cuidando de Israel e Deus achando um profeta segundo o seu coração, que era sensível à sua voz e que tinha um dom da palavra da ciência e que usava isso em favor de Israel, do povo de Deus. Nós temos também o exemplo de Daniel. A visão de Daniel de Nabucodonosor é uma referência para a escatologia com base nas interpretações dadas pelo Altíssimo a Daniel, seu servo, que estava vivendo naquele país, na Babilônia, com uma missão mais do alto e com um significado. Trata-se de um caso bem emblemático, específico da Bíblia, do que significa receber uma revelação de Deus, o conhecimento de Deus. Por quê? O rei, ele teve um sonho estranho e que estava perturbando aquele rei. E pela manhã, o que diz a Bíblia,
os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para declarar ao rei sem saber o que ele tinha sonhado. Eles vieram e se apresentaram ao rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Mas ninguém soube interpretar aquele sonho. Por quê? Porque o rei não contou para nenhum astrólogo, o rei não contou para nenhum dos magos o que ele sonhou. Mas ele disse: eu preciso de uma interpretação do sonho, mas eu não vou contar o sonho. Mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que Daniel soube interpretar aquele sonho. E o rei não precisou contar para Daniel o que ele tinha sonhado, porque Deus revelou para Daniel e o nome do Senhor foi glorificado na vida de Daniel. E você pode acompanhar isso em Daniel capítulo 2, versículo 17 ao 19. De maneira didática, com precisão, Daniel interpretou o sonho, mostrando ao rei o desenrolar dos acontecimentos de sua época e dos eventos que ainda iam acontecer. O que foi isso? O conhecimento de Deus e não humano. Imagina você interpretar um sonho que alguém não te contou. Imagine você interpretar o sonho da sua esposa, de um colega de trabalho, de um irmão da igreja, mas este irmão não te contou o sonho e de repente Deus fala com você o que aquela pessoa sonhou e o que significa aquele sonho, mas a pessoa não te contou o sonho. Isso é o conhecimento da palavra de Deus, é o dom da palavra, do conhecimento da ciência de Deus, coisas que um homem não pode fazer sobre os quesitos naturais, apenas pelos quesitos sobrenaturais. Meu amigo, meu querido irmão, você que está fazendo este curso, se você sente esse desejo no seu coração de ter este dom, de aprimorar este dom na sua vida, ou você que já tem, quer aprimorar, quer fazer como esses homens, de ter este dom de forma mais completa, na plenitude deste dom, busque a Deus, ore a Deus. Se você não tem, ore a Deus, peça para Ele te dar este dom, para que você use no seio da igreja, para a edificação da igreja e para a edificação de outras pessoas também. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Deus abençoe. Até a próxima.